Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de persuasão e estratégias de venda. Além de também vamos falar um pouquinho sobre encantamento do cliente, como você pode encantar seu cliente para trazer mais retenção e recompra para esse mesmo cliente. Eu sou o Nilson Garlim, eu sou especialista em estratégias de vendas. Trabalhei aí muitos anos com consultoria empresarial, tanto consultoria em gestão quanto consultoria estratégica em vendas. Hoje sou um dos fundadores da 90 Negócios, uma assessoria em crescimento de negócios, onde trabalhamos 3 pilares muito importantes para o crescimento de pequenas e médias empresas, que é a captação digital, o processo comercial e a experiência do cliente. Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo e vamos lá. Show. Um dos principais pontos aqui, nessa primeira abordagem inicial, independente de ela ser uma abordagem ativa ou uma abordagem receptiva do potencial cliente, é o entusiasmo, né? Então, o entusiasmo na voz, esses primeiros 4 segundos ali são muito importantes para essa ligação. Então, é muito importante que quem vai fazer essa recepção ou essa abordagem ativa consiga identificar um tom de voz bacana para essa abordagem, que passe entusiasmo na voz, para que a gente consiga conquistar a confiança e a credibilidade desse cliente já nos primeiros segundos, né? E aí, falando um pouco sobre gerar intimidade, que é um outro ponto importante também, né? Gerar esse famoso rapport. O que acontece, né? A gente tem um grande contexto em vendas, muita gente fala sobre criar rapport, sobre falar sobre amenidades, sobre falar sobre a vida, etc. Eu defendo um ponto um pouco diferente, que, bom, ninguém vai comprar um produto de você, porque você perguntou se o seu cachorro é de tal raça, se você perguntou onde ele mora ou qual é a sua história, né? As pessoas estão extremamente interessadas em que você resolva o problema delas. E esse tem que ser o foco da condução do início ao fim. Então, mostrar-se como um especialista, mostrar-se como alguém que não tem tempo para perder, alguém que é uma pessoa bem-sucedida e especialista no assunto principalmente, né? Então, esse rapport excessivo, muitas vezes a gente acha que é bacana, mas muitas vezes pode ser muito prejudicial para você. Principalmente quando a gente está negociando grandes vendas um pouco mais complexas, negociando com pessoas que também não têm muito tempo para perder, e a gente acaba desperdiçando o nosso tempo com amenidades, com rapport aí de 30 minutos, meia hora, 40 minutos. Então, isso é um ponto muito importante, né? A gente ser afiado, ser um especialista no assunto e sempre trazer essa busca incessante pela solução do problema, e a pessoa vai identificar na hora que você é especialista e que você vai resolver o problema dela. Isso é melhor que qualquer outro rapport possível. Legal, agora que você sabe que as pessoas respeitam muito especialistas, que as pessoas gostam de conversar e gostam de ouvir especialistas, então se você se posicionar como especialista, provavelmente o seu potencial cliente vai querer muito ouvir o que você tem a dizer. Também é importante que você saiba algumas pequenas técnicas para gerar esse rapport, gerar essa conexão, que não demandam aí horas de conversa jogada fora, né? Acho importante, por exemplo, a gente tem uma questão muito legal, que é a questão do nome, né? Todo mundo, o nome é a palavra mais doce que qualquer pessoa pode ouvir, né? O seu próprio nome, né? Então, sempre que possível, desde que não de maneira excessiva, né? Repetir o nome da pessoa. Ponto importante também, o consentimento na hora da fala, né? As pessoas amam falar sobre si mesmas. Então, se tu quer conquistar uma pessoa, faça com que ela fale sobre si mesma, que ela fale, numa venda B2B, que ela fale sobre a sua empresa, que ela fale sobre os problemas da sua empresa. Então, isso é muito importante, estimular esse diálogo, ouvir com atenção, né? Então, na hora da fala, que a gente consinta assertivamente com a cabeça, que a gente se mostre realmente interessado, anote o que a pessoa está dizendo. Então, essas pequenas questões vão fazer com que a pessoa se sinta ouvida. E não tem nada melhor do que se sentir ouvido. A pessoa, com certeza, vai gostar mais, vai ter a tendência a aprofundar o diálogo com você. Também outro ponto importante, que é essa questão da escutativa, né? Ouvir genuinamente. Isso é muito difícil num contexto onde a gente, por exemplo, a gente é vendedor full time. A gente é um closer aí que faz 7, 8 reuniões comerciais de 1 hora por dia. Então é uma agenda, já tive a oportunidade de treinar closers nesse formato, né? Então eu sei que é uma agenda extremamente complexa, né? É extremamente cansativa e exaustiva, a gente está sempre sai de uma reunião, entra noutra. O que acontece? A gente naturalmente entra num piloto automático. Isso é bastante prejudicial para o processo. Então você que é gestor de vendas, você que é closer mesmo, é importante prestar atenção nisso, né? É muito difícil quando um closer entra no piloto automático assim, que ele consiga se preparar adequadamente para as reuniões.
é difícil que ele consiga ouvir genuinamente as pessoas. Isso faz total diferença na hora da venda. Então, a gente realmente querer saber aquela história, saber sobre aquela empresa, saber sobre aquela pessoa. Então, isso, por mais que seja muito difícil, é importante vocês estarem preparados e conscientes dessa questão. Nilo, mas como que eu faço a pessoa ter interesse pelo meu produto ou serviço? Como que eu desperto esse interesse? Isso é uma boa pergunta, né? E sendo bem sucinto aqui, trazendo o que é fundamental para vocês, né? Sempre vendamos a transformação, tá? Do ponto A ao ponto B. O que a pessoa vai levar? Qual é a solução? Então isso é muito mais importante do que a gente ficar trazendo características, né? Pô, o meu sistema elétrico aqui tem tantos watts, tantos... Cara, o que ele gera de fato para o cliente, né? Porque às vezes, até numa venda técnica, o cliente ele não sabe essas informações. Então é muito mais interessante para ele entender quanto que ele vai economizar por mês, quanto que ele vai deixar de gastar. Então, sempre pensando nesse contexto de dor e ambição. Pega o seu produto, pega o seu serviço e coloque a transformação, empacote bem esse serviço, que você vai com certeza ter mais vendas, ter mais assertividade nessa hora. Qual a importância da escuta ativa na hora das vendas, tá? Aqui a gente pode trazer por 2 pilares, tá? A gente pode trazer pelo pilar do rapport, do que foi comentado antes, de o quanto que essa escuta ativa vai fazer o potencial cliente gostar mais de você, ter mais simpatia por você, vai fazer com que ele tenha mais interesse na conversa, que ele se abra mais e que ele tenha mais tendência, né, a partir do momento que ele consegue confiar mais em você, que ele tenha mais a tendência a seguir as suas orientações, seguir os comandos que você vai dar como vendedor a partir daqui, né? Então, nesse contexto, escutativo é fundamental. E também tem um contexto da aplicação do Spin Selling, né? O que é o Spin Selling? É uma metodologia de vendas desenvolvida através da escuta e acompanhamento de mais de 35 mil interações de vendas na década de 80. Então, foram 12 anos de pesquisa para chegar no método que hoje é denominado por Spin Selling. Que basicamente, o que o Spin Selling prevê, né? Que nós façamos a abordagem comercial baseada em 4 etapas, tá? Então a gente vai trabalhar aqui identificação da situação, identificação dos principais problemas desse potencial cliente, as implicações desses problemas e, no final, despertar a necessidade de solução dos problemas, né? Então, onde que a escuta ativa entra aqui, nesse contexto? A gente só vai conseguir identificar situação, problema e implicação a partir de uma escuta, a partir do entendimento muito claro que a gente consiga saber de fato o que aquele lead está sofrendo, digamos, qual é a dor que a gente precisa resolver dentro dele, né? Quando a gente vende, principalmente quanto mais complexo for o nosso serviço, quanto mais personalizado for também, a partir da escutativa a gente vai conseguir ter esse entendimento mais certeiro do que o cliente precisa de fato, né? Então, eu diria aí que a gente vende escutando, a gente vende ouvindo muito mais do que falando, tá? Se eu posso deixar uma recomendação é essa. Legal, bacana. E vamos falar um pouquinho agora sobre as principais técnicas de venda, né? Vou fazer uma pílula rápida aqui. Então, antes de começar a venda, tá? Você que é vendedor, administração do estado. É muito importante que você seja extremamente confiante na hora de uma venda. As pessoas, elas conseguem, digamos, a gente brinca, farejar o medo, né? Então, o medo, ele vai demonstrar que talvez você não tenha confiança no produto, talvez você não seja um especialista de verdade. Especialistas são confiantes, especialistas são pessoas que são dominantes e falam com clareza o que elas têm a dizer, né? Então, a administração do estado é uma técnica que a gente consegue, de fato, administrar nosso estado emocional como vendedor, né? Então, aí tem técnicas de, beleza, vai no banheiro, faz pose de dominância, bate no peito um pouquinho. Tem uma técnica também que a gente fala de olhar para o futuro, né, e pensar, imaginar situações onde você conseguiu prosperar, conseguiu executar com maestria as coisas. Isso é importante, uma técnica muito bacana para que você consiga administrar seu estado antes de entrar numa venda comercial, tá? Isso é muito importante. Outro ponto importante também é sobre espelhamento, tá? Aí já durante o encontro comercial, o espelhamento é uma técnica que é muito difundida, que é basicamente espelhar as ações do seu potencial cliente. Então, o que seria isso, né? Uma técnica que a gente tem que observar bastante também é sobre quando a pessoa está interessada no assunto, geralmente ela vai se aproximar da câmera, no caso de uma reunião virtual ou de você mesmo, né? Vai se debruçar na mesa, vai tentar olhar com mais qualidade, com mais atenção. A pessoa, quando ela começa a ficar um pouco mais dispersa e não interessada, ela naturalmente vai se escorar um pouco para trás e pensar, olhar para o lado, pensar em outras coisas, né? Então, nesses momentos é importante que você chame a atenção, caso o lead esteja se retraindo. E é importante que a gente, agora falando em espelhamento de fato, né, que a gente espelhe essa postura, né? O que seria isso? Então, uma pessoa, se o potencial cliente está aqui,
cruzou o braço, você vai mexer para cá e quando vê você vai cruzar o braço também, né? Por que tem que ter um cuidado para usar, né? Se você é um vendedor iniciante, eu recomendo que não tente muito essas questões, porque provavelmente pode ficar um pouco ridículo até esse espelhamento forçado, né? E qual é o espelhamento? Por que o espelhamento é poderoso? Ele é poderoso porque a gente consegue gerar essa intimidade, né? Que a pessoa se sinta semelhante a nós. Isso gera aí nela uma sensação de conforto, né? Então, um espelhamento muito importante, muito mais poderoso até mesmo do que o gestual, é o espelhamento em relação a palavras, né? Então, a gente está numa abordagem, a gente fez uma reunião hoje e a gente identificou algumas palavras ali que o potencial cliente usou para denominar algumas situações. Então, por exemplo, para ele tal peça se chama assim, diferente do que você costuma chamar tecnicamente. E aí, num segundo encontro, depois de um tempo, você usa o termo que ele usou. Isso pode parecer bobo, mas é muito importante para gerar esse rapport, gerar essa conexão. São pequenas coisas, o que a gente fala, né? A venda não acontece por um gatilho, por uma técnica, a venda é um processo do início ao fim. E ao longo desse processo você vai inserindo pequenas particularidades, pequenos adicionais, digamos, para que você consiga chegar no final, fazer o pedido e ter sucesso nessa jornada. Como encantar o seu cliente? Isso é um ponto muito importante, porque esse encantamento do cliente, né, é o que vai gerar retenção, é o que vai gerar uma indicação do novo cliente, é o que vai retroalimentar o processo comercial como um todo, né? Mas como que a gente faz esse encantamento? Existe aí, às vezes, uma ideia um pouco falha de que o encantamento acontece por brindes, acontece por algumas... E é importante mostrar esse cuidado com o cliente, acho que é bacana, faz parte do contexto do encantamento do cliente. Entregar uma caneca para ele, entregar uma cartinha, acho que é legal dentro de uma venda de relacionamento, assim, dentro de um contato desse. Mas, para mim, o principal ponto aqui que você tem que ter muita atenção, tá? É over delivery. É entregar mais do que você vendeu. Isso é certeiro que você vai encantar, que você vai manter esse cliente na sua base e vai ser muito bem satisfeito, né? Então, o que é esse over delivery? Então, por exemplo, é a relação, basicamente, entre a expectativa gerada na hora da venda e o que é entregue de fato, né? Então, a gente promete X e entrega 2X. Isso é muito importante, isso é muito poderoso, porque tudo na nossa vida é uma questão de referência, de expectativa, né? Então, se eu estou esperando que o projeto vai ser muito legal, que vai transformar que esse produto vai transformar a minha vida, e ele de fato transforma, mas não tudo que eu queria, talvez, se a gente está vendo uma consultoria, por exemplo, o projeto pode até se pagar, pode ter um retorno muito legal para o cliente, mas ele esperava mais, e ele vai ser um cliente frustrado. Então isso também acontece, um problema muito forte com quem vende muito bem às vezes. Um ótimo vendedor pode gerar esse problema na entrega depois, porque ele talvez tenha prometido muitas coisas, talvez ele tenha gerado muita expectativa ele elevou muita emoção do lead, gerou uma expectativa naquele projeto, naquele serviço. Então essa gestão da expectativa, esse alinhamento muito claro, quando a gente está falando em quem vende consultoria e quem vende serviço, importante, né? Tirar duas fotos que a gente fala. Então, como está a situação do teu cliente hoje? E aí serve para qualquer profissional, né? Vamos lá, estou falando de nutricionista, está vendendo um programa de emagrecimento. Qual é a gordura corporal do teu paciente hoje? Qual é o estado que ele chegou no teu consultório hoje? Tirar fotografias claras é muito importante, né? Então, fazer para que tu consiga comparar e no final, beleza. Talvez o resultado não tenha sido esperado, mas olha a diferença que a gente teve aqui, né? Provavelmente o cliente vai fazer essa comparação com o valor que foi investido e se realmente valeu a pena, né? Então, pontos a atentar, né? Sempre a relação do retorno sobre o investimento em qualquer venda e a relação da expectativa gerada e de fato o que foi entregue. Isso aí é fundamental para que a gente consiga manter mais clientes na nossa base.